O TDAH na fase adulta, assim como na infância, ele é caracterizado por 3 sintomas principais. A gente vai falar sobre a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Na desatenção, a gente pode observar que o sujeito ele vai ter dificuldade de cumprir trabalhos que exijam metas e datas pré-estabelecidas. E a tendência de quem tem um TDAH é procrastinar. Por saber que existe um esforço a mais para desempenhar em alguma tarefa, esse sujeito ele vai tender a procrastinar e deixar para fazer sempre na última hora. Existe também uma dificuldade na administração do tempo, sim, no monitoramento do tempo. É um sujeito que vai tender ali a ter muitos atrasos, então em vários compromissos ele vai chegar atrasado, vai ter dificuldade também com datas, vai acabar se esquecendo de datas e de datas de pagamento, enfim. São pessoas também que vivem em busca de novos estímulos, então elas acabam se envolvendo em novos projetos, mas acabam abandonando por falta de motivação. A gente pode observar que elas acabam entrando em vários cursos, mas não conseguem concluir nenhum, várias faculdades não conseguem concluir. Existe também uma dificuldade em permanecer no trabalho por muito tempo. Você vai ver que é uma pessoa que acaba trocando muito fácil de profissão, porque ela se sente desestimulada. Existe também uma dificuldade na memória de trabalho desse sujeito. Ele acaba esquecendo de chaves do carro, ele acaba esquecendo de onde que estaciona o carro, ou de fazer uma ligação importante. A hiperatividade é um pouquinho diferente de como se mostra na criança. Na criança a gente consegue observar a hiperatividade na movimentação motora dessa criança. Já no adulto a gente observa que existe um excesso ali de atividade, tanto nos pensamentos, que são pensamentos acelerados, como também na atividade que esse sujeito se envolve. Então é um sujeito que desenvolve vários projetos ao mesmo tempo, vários trabalhos ao mesmo tempo. Claro que existe ali uma dificuldade de começar e terminar o que se iniciou. Existe também uma dificuldade de permanecer sentado. Sim, ele acaba criando algumas estratégias de como lidar com isso, mas você vai perceber que é um adulto que está sempre balançando as pernas, estralando os dedos, roendo as unhas. A gente consegue observar uma ansiedade nesse sujeito. Existe uma dificuldade de ficar parado, ele não consegue. Então, ele vai estar o tempo todo ali buscando se expressar. Isso também acontece na fala. Existe uma fala ali bem acelerada e uma dificuldade também de esperar a sua vez para falar. Você vai perceber que pessoas que têm um TDAH, ela vai ter a tendência de chamar um pouco mais de atenção para ela, porque ela gosta de se expressar. E essa dificuldade de esperar o outro falar faz com que ela chame a atenção dos outros para si. E essa inabilidade de dar prosseguimento ao que começou faz com que o sujeito se sinta ineficaz. Ele vai achar que ele está improdutivo, que ele não conseguiu render e ele vai desenvolver ali uma baixa autoestima. E a última característica é a impulsividade. Sim, é um sujeito que age muito através dos seus impulsos. Ele acaba agindo sem pensar. Então, primeiro ele age, depois ele pensa nas consequências e vai lamentar o que aconteceu. Existe uma dificuldade muito grande no controle inibitório desse sujeito. O que é isso, Águida? O controle inibitório é aquilo que faz com que você pense primeiro para depois você agir. Isso a gente fala em relação a respostas que você vai dar. Então, primeiro você vai analisar aquele problema e depois você vai dar uma resposta. Então, basicamente, a gente consegue entender que as principais características estão relacionadas à desorganização, desatenção, hiperatividade, impulsividade e indecisão. Então, se você identificou que você apresenta algumas dessas características e você está com medo de ter o TDAH, eu preciso te falar que a maioria de nós sim apresenta algumas dessas características, mas não todas. Por isso que para a gente fechar um diagnóstico é necessário uma avaliação funcional, uma avaliação clínica. E aí a gente vai falar aí de neuroavaliação, que a gente vai aplicar alguns testes em relação à atenção, à memória, à inteligência desse sujeito. E aí a gente vai fazer uma análise clínica para identificar se esse sujeito tem ou não o TDAH. E quem está apto para fazer essa avaliação é um neuropsicólogo. E assim que você recebe o diagnóstico, claro que o TDAH tem tratamento. E a importância do diagnóstico é exatamente por isso, para poder ofertar um melhor tratamento para quem tem um TDAH. A gente sabe que hoje, quem tem um TDAH, é muito comum que desenvolva comorbidades, né? Que desenvolva ali outros transtornos, como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, depressão. Então, se você identificou que você apresenta algum transtorno, que você
está em sofrimento com isso, busque ajuda, porque existe tratamento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse tema ou queira sugerir outros temas, pode deixar escrito aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!